Eu sou muito ansioso, muito. E às vezes faço compras por impulso e depois passa-se lá alguns minutos, algumas horas, eu já caio em mim. E aí essa semana eu passei numa loja de conveniência, fiz uma compra e na terça-feira ontem resolvi trocar. E eu estava sentado, era um home center, eu estava sentado num banquinho que tinha uma área de espera. E eu estava lá no banquinho esperando a minha senha. Sentou do meu lado uma senhora com uma criança, depois eu descobri que tinha 10 anos. E o garoto era falante. E um determinado ele virou para a mãe dele e falou assim: mãe, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ela falou: não sei. Ele falou assim, mas como é que a gente surgiu? Aí ela virou para ele e falou assim: tem aí duas teorias. Uma é que tem um Deus, e Deus criou o homem e a mulher, e depois o homem e a mulher foi se reproduzindo e tudo mais, e criou os animais, criou as coisas. E existe uma outra teoria, que é a teoria da evolução. Aí ele pegou e falou assim: que nós viemos do macaco? Ela falou: mais ou menos isso. Aí ele virou para mim e falou: tio, você acha que a gente veio do macaco? Aí eu falei assim: olha, eu acho que não, porque tem macaco até hoje, né? Então, se nós evoluímos do macaco, não deveria ter mais macaco, né? Aí ele falou assim, ele ficou olhando, aí ele me perguntou assim, foi Deus que fez a gente, né? Eu falei: Deus fez a gente, Deus. E quem fez Deus? Aí eu falei: Deus fez todas as coisas, mas ninguém fez Deus. Por quê? Porque Deus é. Ele ficou olhando para mim, a mãe dele fez assim uma cara para ele. Deus é? Eu falei: Deus é. Mas para você entender tudo isso, você vai crescer um pouco mais, e aí isso está diretamente ligado a uma questão de fé. O que é fé? Senão isso vai ficar cada vez mais difícil, né? Não, fé é acreditar. Se você acreditar que Deus é Deus e que fez todas as outras coisas, pronto. Aí ele virou para mim e falou assim: tio. Eu falei: opa, agora complicou. Ele virou para mim e falou assim: tio, você é São Paulino? Eu falei para ele assim: eu tenho cara de São Paulino? Ele falou: tem. Aí eu falei: que bom. Mas aí a conversa continuou. Eu saí de lá muito feliz e pedindo a Deus que abençoasse aquela criança, para que ela sempre tivesse esse desejo de descobrir a verdade, que ela fosse procurando cada vez mais a verdade. Saí feliz porque, de alguma forma, pude falar de Deus, né? Se essa mente vai ficar, se depois ele vai questionar com a mãe, ou sei lá o quê. E saí muito feliz ainda, porque eu não tenho cara de corintiano. Isso me deixou extremamente feliz. Tempos difíceis. Para quem? Pergunto eu a vocês. Para quem? Uma certeza, e também foi dito já hoje aqui, se você prestou atenção no decorrer, do culto, uma certeza: o fim está cada vez mais próximo. Tenha certeza disso. A cada dia que você vive, a cada dia que passa, o fim está cada vez mais próximo. Às vezes não nos damos conta disso, como cristãos. Aqueles que são sabedores dessa verdade, às vezes não nos damos conta que o tempo está passando. Rotina, nossos pais estão ficando mais velhos, né? Nós estamos ficando mais velhos. Você que é jovem, você está ficando mais velho. Você já não é mais tão jovem como era há algum tempo atrás. As coisas mudam. Compromissos, responsabilidades e problemas que nós arranjamos dia a dia. O verão de 2018 já foi, né? Já estamos quase em abril, mês 4. Então, a coisa está extremamente acelerada, né?
E acredite, o relógio de Deus não está parado. Eu não sei porquê, mas parece que os não crentes estão mais sentindo isso do que os crentes. Há mais ou menos uma semana, um grande, um sábio, um inteligente, um notório da humanidade morreu. E sabe qual foi o legado que ele deixou? Que a mídia repercutiu? Ele disse: o homem precisa urgentemente achar o mais rápido possível outro planeta para viver. E na oferta foi mencionado isso até, né? Esse sábio, estudioso, um mestre, um doutor, pós-doutor, sei lá o que ele era em matemática, o homem precisa urgentemente achar um outro planeta para viver. Quer dizer, é sabido que a catástrofe é iminente. O povo sente. E parece que os que estão ausentes da presença de Deus estão sentindo até mais que nós. Lógico, nós temos o Consolador, temos o conforto, temos tudo isso, mas precisamos estar atentos. Estar atentos. O que é um mártir? Hoje está também aí sendo repercutido esta questão de que estamos criando mártires. Cristo, o mártir dos mártires, né? Uma pessoa, por definição, mártir é uma pessoa que sofre perseguição, injúrias, uma pessoa que é levada à morte por uma causa, né? E nós temos na Bíblia lá a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7 diz e relata isso. E lá em Atos capítulo 7 diz que Estevão pregava a palavra de Deus com sabedoria e cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículos de 54 até os 60. Atos capítulo 7, só para a gente relembrar essa questão. Atos capítulo 7, de 54 a 60. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão, que estava cheio do Espírito de Deus, chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ajoelhando-se, gritou com voz bem forte: Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. Você já agradeceu hoje por estar vivendo em um país onde você pode proclamar a sua fé livremente? Só um parênteses nessa nossa conversa de hoje. Apesar de tudo, temos muito a agradecer pela liberdade de estarmos aqui, pela liberdade de sentar no banco lá de uma loja de conveniência e falar de Deus abertamente, sem nenhuma restrição. Você pode fazer isso em qualquer local, em qualquer momento,
e deveríamos estar fazendo isso frequentemente. Jesus veio ao mundo para salvar a todos. Você lembra da pregação de domingo passado? O Géser disse: cuidado com os novos costumes que nos chegam dia a dia. E eu ressalto o que já foi dito: o fim está próximo. Cuidado com os novos costumes que nos chegam dia a dia. O fim está próximo. Coisas que agora parecem ser normais. Pessoas que dizem que querem salvar o mundo. Pessoas que querem e dizem que têm uma causa para salvar outras pessoas. Pessoas que pregam igualdade de todas as naturezas. Pessoas que se tornam mártires, que estão defendendo o que a Bíblia condena. Fique atento à verdade. Cuidado com o que nós falamos, cuidado com o que nós absorvemos, cuidado com os novos costumes, onde nós passamos a defender causas que a própria Bíblia condena. Nós não precisamos de mártires que estão surgindo por aí. O mundo tem o seu Salvador. Incrivelmente, todas as questões que são levantadas humanamente têm respostas na Bíblia. Igualdade entre as pessoas é um princípio básico. Cristo sempre tratou todos de forma igual. Igualdade sobre raças, a nós nos foi ensinado a sermos hospitaleiros. A nós nos foi ensinado a não dar mais honra a quem parece importante. Então, esse tema já foi esclarecido para os que temem a Deus. Somos todos iguais perante a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Rapidinho, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por que somos todos iguais? Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Já é um princípio de igualdade. Então, todos os seres humanos são iguais. Não precisamos de nenhum ser humano que diz que pode igualar os outros seres humanos. Vejam Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Nós estávamos espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos
por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo espiritual. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos tornou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação é o resultado dos esforços. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E o que somos agora? Salvos. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras. Fazer boas obras está intrínseco à nossa nova condição de vida. Fazer boas novas é diretamente relacionado com a sua nova situação de salvo. Então, se somos salvos, se temos fé, por que nos preocupamos? Nos preocupamos porque a nossa consciência, muitas vezes, nos condena. Nos preocupamos porque a nossa consciência nos delata. Nos preocupamos quando sabemos o que é consciência. Essa palavra que foi traduzida para nós como consciência, do grego, é uma palavra que transmite a ideia de conhecimento consigo mesmo. Conhecimento de você mesmo. Isso é consciência. Aí surge aquela questão que é a diferença de personalidade e caráter. Personalidade é o que as pessoas acham que nós somos, ou personalidade é aquilo que nós estampamos. Personalidade é aquilo que nós criamos para que as pessoas vejam. Caráter é o que está no oculto. Caráter é o que nós temos e só a nossa consciência e Deus conhece. Caráter nós aplicamos no pagamento de impostos. E nós estamos nessa época, e isso me incomoda muito. Não, eu sou assalariado, não tem como fazer alguma coisa, mas assim, me gera uma revolta. E aí eu tenho que me aquietar, pedir perdão, né, e lembrar dos ensinamentos. Quanto a isso, como eu disse, todas as respostas estão na Bíblia. Jesus ensinou de quem é esse dinheiro. Esse dinheiro é do governo. Então dê ao governo o que é do governo. Ponto. E assim é com a fé. Caráter, nos momentos em que nós desenvolvemos transgressões de toda a natureza, no trânsito, sei lá por onde mais, no mau linguajar, nos jeitinhos, nos nossos pensamentos. Caráter é o que nós somos no oculto e que a nossa consciência pode nos acusar ou não.
E essa consciência é de pleno conhecimento de Deus. Você e Deus. Nem os filhos, nem a esposa, nem ninguém, só você e Deus. Então, com o que realmente devemos nos preocupar? Porque às vezes, é tão difícil evangelizar pessoas próximas. Familiares, irmãos, pessoas de trabalho, pessoas que convivem conosco no dia a dia. Será que essas pessoas conhecem um pouco mais do nosso caráter? Será que o nosso caráter está ligado àquela expressão faço o que eu falo e não o que eu faço? Mas, de fato, não, se nós desenvolvermos este caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Por onde Cristo passava, ele exaltava o nome do Pai, o nome de Deus. E isso atraía cada vez mais pessoas. Por que nos preocupamos em julgar o governo? Por que tantas mensagens? Por que tantos comentários? E isso também a Bíblia esclarece. Os governos em qualquer lugar deste mundo só está lá porque Deus permite. E a nós não cabe julgamento a isso. Quantos reis ruins nós estudamos que Deus permitiu para uma finalidade, para um objetivo maior, né? E aí vamos encher nossas mentes do que realmente vale a pena. Para desenvolver esse caráter, necessitamos encher nossas mentes do que realmente vale a pena. Se Deus é por nós, todo mundo já conhece o restante se Deus é por nós, quem será contra nós? Para que tanta preocupação? Para que tanta ansiedade? Estevão pregava a palavra de Deus com sabedoria, sabendo o que estava falando, e cheio do Espírito Santo. E nem por isso deixou de passar por perseguições e uma aflição grandiosa. Mas eu tenho também para você, na verdade era para mim, e eu estou compartilhando com vocês, né? Palavras de conforto. Solução para os nossos problemas. Solução para as nossas vidas. Eu quero desenvolver isso porque eu quero ter a tranquilidade, a paz de espírito. Sugiro aos irmãos também, para ter paz e viver bem. 1 João capítulo 3. Assim. 1 João capítulo 3. Vamos do versículo 19 até o 24. É assim, então, que saberemos que pertencemos à vontade... É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus. E que o nosso coração se sente seguro na presença dEle. Como saberemos que o nosso coração, que a nossa consciência se sente seguro na presença de Deus? Pois se a nossa consciência nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos e irmãos,
Se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso, que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unidos conosco. Sabemos que Deus vive unido conosco. Porque nós fazemos a vontade dele. Porque a nossa consciência não nos condena. Porque somos íntegros. Porque procuramos a verdade. Solução, principalmente para fazer o que a igreja tem que fazer, pregar a salvação do mundo, mostrar que existe um Salvador, que não precisamos de outros salvadores, não precisamos de outras instruções, não precisamos de outros ensinamentos, tudo já nos foi revelado por Jesus Cristo, pelas Escrituras. Jesus Cristo não como um mártir, mas como Filho de Deus, Salvador. Não pregarmos o cristianismo, mas pregarmos Jesus Cristo. E aí vem uma vírgula para que nós tenhamos cuidado, uma preocupação. Depois de sabermos tudo isso, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Diz assim para nós: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Conserve a sua fé e mantenha o seu coração puro. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência. E isso tem causado a destruição da sua fé. E aí ele está relatando de dois irmãos, ex-irmãos no caso, que não tiveram esse cuidado com a sua consciência e vieram a cair da fé. Quem tem ouvido, eu gosto muito dessa expressão, né? Quem tem ouvido, ouça. Né? Não vos conformeis com as coisas do tempo presente. Por mais intelectualizada que seja a pessoa, por mais acadêmico que possa parecer a tese expressa, não vos conformeis com as coisas deste tempo. Tudo já nos foi revelado. Temos um Salvador, temos um igualador, que não só igualou todos os seres humanos que o aceitaram como Salvador, porque outrora, no passado, éramos todos iguais também, pecadores. Porém, após este único Salvador, também fomos igualados, como filhos de Deus, purificados e santos. Então, cuidado, para não perder a fé
nas coisas verdadeiras. Não vos conformeis com as coisas, com as teorias deste tempo presente. Não busqueis coisas desta terra, que passa, que ladrões roubam, que a ferrugem corrói, que desvaloriza, que perde o seu encanto, que deixa de ser uma grife de renome e depois, os mais antigos aí lembram disso. Quem não queria uma calça Fiorucci, sei lá mais como que era, mas hoje né? A rancheira da feira servia tão bem quanto. Não busqueis, não dedique seu tempo, não valorize coisas assim. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha que lindo isso. Diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus Cristo. Amém? Mas nenhuma condenação. Olha, você desenvolve um caráter maravilhoso. Você busca o que é santo. Você não fica ansioso. Você não dá valor a novas teorias. Sua vida é uma delícia. Se não é, vai passar a ser. Calma, mansidão, tudo sob controle. Porque o seu intelecto, o seu entendimento, a sua mente vai estar cauterizada para as coisas que não valem a pena. A Bíblia diz que os do mundo têm a mente cauterizada para a verdade. Nós temos que ter essa mesma cauterização para o que não vale a pena. Aí vamos viver muito bem. Vamos estar vivendo na graça. Diz assim, aqui: buscai as coisas do alto, enchendo os nossos corações das coisas lá do alto. Que alto é esse? Lembra da passagem que Estevão viu? Deus e o seu trono, e Jesus já estava à sua direita. Busque as coisas de lá. Ele foi buscar as coisas de lá, ele viu já isso. Nós também já temos isto, nós temos isso revelado, e não tem por que não entendermos. Cristo, o cabeça da igreja. Cristo, o cabeça, a igreja, o corpo. Nós somos a igreja. É como se nós estivéssemos dentro de uma piscina. Vamos imaginar uma piscina, uma lagoa, um rio, qual que seja. A cabeça para o lado de fora. Se a cabeça submergir, o corpo morre, mas a cabeça está do lado de fora. Todo o controle está intacto. Apesar de toda a massa de água que está envolvendo, não está interferindo, porque está ligado com a cabeça, respirando, dando vida ao corpo. E você não é corpo? Você é corpo, somos corpo. Nenhuma condenação há mais aqueles que aceitam Cristo, Jesus Cristo, como o Senhor da sua vida. Que isso possa servir para nós assim como um chacoalhão, porque o fim está cada vez mais próximo, e mas também um alento, um consolo. Nós temos o mesmo Espírito que estava com Estevão e nos consola.
Agora resta esse caráter, e esse caráter aprovado, e essa nossa consciência tranquila. Tantas novas teorias para se ter uma vida boa, é fácil, né? Mas o ponto preto que a Priscila viu ali, ela fez a cirurgia agora, nós já estamos vendo, acredito eu, melhor que ela. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em João capítulo 4, a partir do versículo 35. Deixa eu ver se eu não errei aqui. João capítulo 4, versículo 34 e 35. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Disse Jesus isso. Vocês, ou nós, costumamos dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem o campo. Eis que os campos já estão brancos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. O que nós vemos nesse quadro? Um ponto preto? Mas tudo isso branco? A gente só vê o ponto preto? Eis que os campos já estão brancos. Eis que o fruto já está maduro. Nós temos que ir à colheita. Pregar Jesus Cristo a outras pessoas, para que outras pessoas possam desenvolver essa consciência limpa, essa consciência agradável a Deus, e que mais pessoas possam vir a se salvar. Pessoal, temos um Salvador do mundo. Só um. Não vai existir outro, não vai vir outro. Não se engane por qualquer tese que seja apresentado a você. Já estamos salvos. Já estamos salvos. Estamos livres da condenação. Devemos desenvolver um caráter digno, um caráter aceitável, um caráter verdadeiro. Porque se assim o fizermos, sem culpa, vamos estar unidos com Deus. Nada vai nos afligir no decorrer. Fazer a vontade de Deus, pregar Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Melhor, que Deus continue a abençoar a nós todos os santos. Amém.